Então vamos lá, começando oficialmente a nossa live. Bom dia para todos, para os que entraram depois. Hoje nós falaremos na nossa aula sobre a ginástica de competição que está presente dentro das Olimpíadas, né? Isso está de acordo com a atividade que eu pedi para vocês a semana passada. Então, a essência dessa aula será em cima disso, tá? Eu quero a interação de vocês também, tá, gente? Se eu questionar lá na frente, no questionamento, vão falando. Não é vergonhoso se errar, vergonhoso é não participar, se fingir de morto e preguiçoso. Então, eu quero essa participação também com vocês, beleza? Não fiquem com vergonha, tá? Essa troca faz parte do aprendizado. Vou lá maximizar. Se entrar alguém atrasado depois, a gente volta. Então, como eu tinha falado para vocês, nós falaremos sobre as modalidades de ginástica que estão presentes nos Jogos Olímpicos. Pessoal, lembrando que estamos nesse momento difícil de pandemia, mas eu gostaria de ressaltar a importância de vocês participarem das lives, das atividades, interagir com o professor, tá? Eu penso assim, tá difícil, só que se nós estivéssemos parados, eu penso que estaria pior ainda. Então, assim, tá ruim, pode estar ruim, mas poderia estar pior, né? Então, vamos começar com essa frase aqui, a nossa aula, tá? Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença, tá? Então, vamos começar o nosso conteúdo. Primeiro, vamos fazer um feedback de atividades anteriores, tá? Que nós fizemos da outra live. Um resumão. O que nós vimos aqui? O histórico da ginástica como um todo. Também falando de alguns atletas que se destacaram no período da ginástica. A questão da ginástica na antiguidade como prática essencial à sobrevivência do ser humano. Nós trabalhamos com o conceito de ginástica, que basicamente seria dar agilidade ao corpo. Falamos também como a ginástica olímpica como sinônimo de ginástica artística, que quando a gente fala ginástica olímpica, seria uma nomenclatura mais antiga se referindo à ginástica artística. Porém, hoje, se tratando de ginástica olímpica, a gente vai falar hoje das modalidades que estão presentes nas Olimpíadas, tá? Falamos sobre o pai da ginástica, que está aqui embaixo, o Frederic Gem, tá? Considerado o pai da ginástica, teve bastante influência ali no decorrer dos anos na história dessa modalidade. Prática por homens e mulheres, só que a gente viu que antigamente a prática ela era realizada apenas pelos homens, depois, com o passar do tempo, que as mulheres foram ganhando seu espaço. E só lá em 1928 que elas puderam competir numa Olimpíada, por exemplo. Vimos o quê? As provas de atletismo nas provas de ginástica. Como assim? O que tem a ver o atletismo? Porque antigamente, até um certo tempo, mesmo agora na Idade Moderna, tinham competições de ginástica que contavam com algumas provas do atletismo ali. E isso já foi extinto, já tem um tempo também, mas aconteceu. E o que mais que a gente viu? Os elementos, ou seja, os movimentos básicos da ginástica, que são aqueles movimentos de solo, a ponte, uma reversão, roda, rondada, flick-flack. Aproveitando, porque eu corrigi muito aluno na atividade que estava colocando flick-flock, tá, gente? Aí eu corrigi, não é o flick-flock, é flick-flack, tá? Às vezes o que pode mudar é o termo portuguesado aí e o termo em inglês, teria um K no final, mas é flick-flack, que seria, assim, na linguagem mais vulgar, um mortal, mais ou menos, para vocês entenderem, né? Que tem uma fase de voo ali. Então, esse é um resumo do que nós já vimos na nossa aula de ginástica. O que a gente vai ver daqui para frente agora? O trabalho das diferentes habilidades através da ginástica, essas habilidades físicas, né? No caso. As 3 modalidades olímpicas da ginástica, que são as 3 modalidades que estão inclusas nos Jogos Olímpicos atualmente, que são a ginástica artística, a gente vai ver sobre a ginástica artística, sobre a ginástica rítmica e também a ginástica de trampolim. Gente, eu sou um pouco acelerada, se eu estiver falando muito rápido, pode dar um freio aí, qualquer coisa, tá? E eu vejo que na live, às vezes, o aluno não interrompe. Pode dar uma interrompida, se quiser fazer um comentário,
Enfim, tá? Esses dias eu achei super legal, que eu estava dando aula de atividades aquáticas e uma aluna no meio ali deu uma interrompida para fazer um comentário que acrescentava ao conteúdo. Super interessante, tá? Então, vocês podem se soltar aí também. De repente, professora, calma aí, volta um pouco, não entendi aquilo ali. Beleza? Então, vamos para o próximo. Começou a chover aqui falando nisso. Se vocês ouvirem muito barulho, é a chuva. Então, vamos lá, gente. A ginástica como a arte de exercitar o corpo e dar agilidade, fortificá-lo. Nós podemos entender a ginástica como uma forma de trabalho corporal realizando em espaço fechado, ao ar livre ou na água, com ou sem aparelhos e materiais, com ou sem utilização da música, proporcionando experiências corporais que visam a conscientização do próprio corpo, suas possibilidades de movimentos e a busca de um estilo individual de executá-lo, através de movimentos ritmados, tem um erro de digitação, é ritmados, tá, gente? Alegres, expressivos, com variações dinâmicas, geral e localizadas. Professora, pode falar. Você está compartilhando o slide? Os slides eu envio depois, eu estou compartilhando. Isso que eu ia falar para vocês, não está aparecendo para vocês? Eu não estou vendo. É porque eu estou vendo que você está corrigindo o slide falando para a gente, mas eu não estou vendo nada. Eu também não estou vendo, não, professora. Ai, gente, então volta. Ainda bem. Aí, ó, viu que interessante? Imagina se ninguém falar nada. Segue todo mundo com cara de paisagem, tipo, cadê o slide, né? É que eu percebi que você fiquei aqui procurando o slide, não achei. Eu falei, meu Deus. Eu um erro de digitação. Ai, gente, é um caos revisar 10 vezes o slide, me revolta tanto. E achar erro de digitação. Vê se tá aparecendo agora? Não, vai aparecer. Agora mais. sim. Tá carregando. Antes tarde do que nunca, né? Planejamento. Foi que me chamou? Foi você, Elaine? Ainda não, tá? Assim, você está apresentando para todos, mas não chegou para mim. Tá, calma aí. E agora? Agora sim. Agora sim. Chegou. Gente, foi a Elaine que percebeu a questão do slide. Obrigada, Elaine. Muito grata, tá? Valeu. Tá até final do ano, até a sanidade mental, tá tudo aqui. Vamos lá, então. Aproveitando que eu... Opa! Um instante. A professora que tem toque. Já vou arrumar isso aqui. Aí não Você falou do nome da ginástica, professora, errado. Acho que foi eu que te mandei com o nome errado lá. Quem não entendi? Alguém mandou alguma coisa errado? Eu acho que eu mandei aquele do Flick Flex, sei lá como é que chama. Foi eu que mandei errado. É que às vezes vocês falam e dá acho uma que foi erro de digitação. Tipo assim, as palavras meio picadas, sabe? Não sei se é a conexão ou é a minha caixinha que não tá boa. Gente, então vamos voltar aqui. Eu vou maximizar. Tá aparecendo para todo mundo agora, né? Sim. Sim. Vamos lá. Eu estava aqui. Esse daqui que eu estou falando da ginástica é mais como um todo. Aí o aluno pode questionar, professora, como assim ela pode ser realizada ao ar livre ou na água? Por exemplo, se eu pensar na hidroginástica, é uma ginástica dentro da água, né? Então, como um todo, a ginástica ela pode ser num ambiente fechado, por exemplo, numa quadra aberta, pode ser num gramado, o trabalho da ginástica com o aluno, pode ser no ambiente na água, entendeu? Com os aparelhos. Tá? Professora, caso a gente volte, a gente vai fazer alguma aula experimental, tipo dessa ginástica na água ou não? Olha, como aqui a disciplina ela é específica de ginástica esportiva, ela acaba não abrangendo a hidroginástica. Quando que vocês vão ter essa experiência? Quem que falou comigo? Quem que perguntou? Eu, a Carla. A Carla. Carla, esse tipo de experiência de aula, ele se enquadra na disciplina que provavelmente vocês vão ter o ano que vem, que é a disciplina de atividades aquáticas. Essa disciplina, entendi. Essa disciplina, ela ficou ausente por uns anos, eu não estou muito por dentro, mas eu sei que, assim, o ano passado, por exemplo, ela não estava na grade, e esse ano ela retornou. Eu acho que ficou fora 2 anos, posso estar equivocada, mas isso que ficou fora da grade curricular ficou. Então, quando entra na disciplina de atividades aquáticas, a hidroginástica é uma das modalidades que está lá dentro, sabe? Porque, professora, na grade do 4º ano, é uma grade diferente. Eles fizeram no 2º. Aí, na nossa grade,
No segundo, terceiro ano, que é uma grade diferente, a gente faz no terceiro. Então, tá meio confuso, assim, eu também não sei direito, porque depois que eu saí, eu sei que houveram mudanças, e eu não sei direito, né? Até esses dias, eu não sei se foi dessa turma, algum aluno veio me perguntar a respeito de fazer o bacharel, se for fazer o bacharel. Eu falei, olha, eu nem consigo te falar ao certo como que fica, uma coisa é certa. Se você fez a licenciatura e se você quer fazer bacharel depois, o que você fez de disciplina que teria na alta grade de curricular vai descontar, a gente fala, vai eliminar. Só que quantos, exatamente eu não sei, entendeu? Aí eu não sei, ainda também não lembro se é dessa turma, mas algum aluno me questionou quanto a isso. Tem toda essa questão de grade curricular para ver o que bate e o que não bate, sabe? Mas, enfim, isso é assunto para depois, né? Então, vamos lá. Então, eu estava falando aqui que a ginástica ela pode ser executada de várias formas, com ou sem aparelhos. Por exemplo, se nós formos pensar naqueles movimentos básicos da ginástica, na verdade, se a gente for pensar na base de todas elas, a gente pensa numa ginástica do quê? No solo. Porque tudo você aprende no solo primeiro. Por exemplo, se eu estou com uma bola na minha mão, uma bola da ginástica rítmica, como que eu vou fazer uma ponte, uma reversão com essa bola, segurando a bola sem antes aprender, sem a bola, digamos assim. Então, eu aprendo sem o aparelho primeiro, para depois executar com o aparelho, né? Então, é a base de tudo ali. Outra coisa que está destacando nessa citação, que ela pode ser feita com música ou sem música. Mais para frente, a gente também vai falar sobre isso, tá? Com ou sem música, depende da prova. Então, proporciona experiências corporais, o quê? Visa a conscientização do corpo, que é a conscientização do pensar para fazer e executar, né? Acaba trabalhando ali não só a parte física, mas a cognitiva também, tá? Então, os movimentos são ritmados, alegres, expressivos, por que variações dinâmicas? Porque a ginástica em si, ela é muito dinâmica, tem várias modalidades em si, né? Então, vamos lá, gente. A ginástica como um todo, de forma geral, eu quero dizer, ela contribui para aprimorar as qualidades físicas. O que são as qualidades físicas? As habilidades físicas corporais, desenvolvendo a força, a coordenação, flexibilidade, agilidade, concentração, ritmo, disciplina. Então, assim, dependendo da prova, é igual um atletismo, por exemplo. Dependendo da prova, essa prova eu acredito que a força vai dominar um pouco mais. Dependendo dessa prova, eu acho que a flexibilidade aqui vai fazer bastante diferença. Só que, no geral, trabalha todos esses itens, na verdade, né? Que são as habilidades físicas. Por isso que até no início, no slide que eu falei, o que a gente vai ver hoje? Né? Então, a ginástica como o quê? Como um exercício, como uma prática que trabalha as diferentes habilidades. Ou competências, a gente fala também, né? Então, vamos lá. A ginástica é uma modalidade importante a se desenvolver na educação física escolar, já que grande variedade dos exercícios que ela dispõe e o seu alto valor educativo e formativo lhe conferem um caráter de base, que contribui inegavelmente para a formação física e multilateral do jovem. Foi o que eu falei antes. Ela trabalha as habilidades como um todo, né? Então, acaba contribuindo para a formação física e multilateral. O que seria o multilateral? Questão da lateralidade mesmo. Essa lateralidade vem sendo trabalhada desde lá da educação infantil, com a psicomotricidade. Então, a criança ela vai passando pelas etapas ali, né? Os movimentos rudimentares, reflexivos, rudimentares, fundamentais, até os especializados, no caso, né? Então, vamos lá, a ginástica, ela é composta por várias disciplinas gímicas, várias, tanto é que eu citei hidroginástica antes. Ela está dentro também das modalidades de ginástica. Ou modalidades que vão desde as desportivas, que nós vamos falar hoje, que são as de competições, até as não desportivas, que é recreação e lazer. Então, assim, por exemplo, em clubes, em resorts, tem lá uma ginástica na água. Ela pode fazer parte do quê? De recreação e lazer, né? Então, a ginástica ela é composta por várias disciplinas rítmicas. Só que aqui a gente fala especificamente, vai destrinchar as de competição. Gente, eu ouvi um barulhinho aqui, acho que tem alguém querendo entrar. Alguém mandou mensagem no WhatsApp falando que quer entrar?
Eu vou... Pera aí um pouco, gente. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Tem. Caroline. Bom dia, Caroline. Vamos colocar o nome aí no chat, tá? Para a professora salvar depois. Voltando. Aí, ó, vou fazendo feedback. Opa, acho que eu parei aqui, né, gente? Então, como eu estava dizendo, nós vamos destrinchar a parte de competição. Uma coisa, gente, eu tô ansiosa para as aulas práticas. Eu não sei se tem alguém aí nessa animação. Assim, eu começo a preparar a aula, eu já fico imaginando já. Eu até pensei de tentar fazer alguma prática através de live com vocês, para mexer o corpo um pouco, esse negócio só de ficar sentado, olhando para a tela, né? Não pega a nossa essência, a essência da educação física em si, que tem a prática, né? A professora vai ensinar nós a dar mortal. Essa daí eu vou deixar com os alunos. Eu só ensino mesmo, porque eu fazendo, só se for no trampolim ainda faço. Eu não sei como que estão os materiais lá da faculdade, mas eu sou igual criança. A hora que eu vi que eu ia pegar essa disciplina, eu conversei com um amigo meu, professor, falei, meu Deus, eu não imagino a hora das aulas práticas de ginástica, aquele trampolim, aquele colchão. O colchão largo, grandão, sabe? O colchão ainda tem, professor. O colchão tem um trampolim pequeno. O azul grandão. Mas bom, vocês devem ter... Vocês viram esses equipamentos, vocês devem ter visto no ano passado na ginástica formativa, né? Sim, nós e a gente usou o colchão também na aula de atletismo. Isso, na aula de atletismo também, às vezes usa, né? Para fazer, por exemplo, o salto em altura, né? Passa por cima do sarrafo e cai no colchão. Então, gente, vamos lá. Então, competição. Quais são as ginásticas de competição que nós vamos falar aqui? A ginástica artística, a ginástica rítmica e a ginástica de trampolim. Então, a ginástica olímpica, que é a ginástica da Olimpíada, ela é um esporte que se divide em 3 modalidades, como eu falei antes. Artística, de trampolim e rítmica. Cada uma com as suas particularidades e competições independentes. Então, assim, eu estou falando aqui com foco em competições olímpicas, querendo dizer que essas 3 modalidades, elas estão inseridas nas Olimpíadas. Só que elas têm as suas competições fora dali. Por exemplo, na ginástica de trampolim, eu vou falar qual prova específica aqui que eu quero destacar para vocês. Mas, vamos supor, se eu falar de um tumbling, o tumbling é uma ginástica de trampolim, tem suas competições, só que ele já não está presente na Olimpíada, né? Então, as suas origens, no caso a ginástica como um todo, né? As suas origens, elas remetem às sociedades da Grécia Antiga. Como eu disse, eu devo ter dito antes, a Grécia Antiga é o berço dos Jogos Olímpicos, né? Os gregos, eles tinham como hábito a prática dos exercícios para manter o corpo em forma, na preparação para diversos outros esportes também, e até no treinamento militar, para preparar os combatentes para as guerras, os guerreiros. Ao longo dos anos, os praticantes eles foram incorporando o uso de aparelhos aos treinos. Então, tudo começa sem aparelho, com o passar do tempo que vai incorporando. Então, aqui nós temos uma imagem para representar cada uma dessas modalidades. Vocês podem perceber aqui na primeira imagem a flexibilidade do atleta fazendo um espaccato. Na segunda foto da ginástica rítmica, ela está usando o aparelho, que é acessório, que é a fita. E aqui na ginástica de trampolim, observa a altura que ela está, a fase de voo. A fase de voo nessa modalidade, ela é muito grande. Falando bem a verdade, eu fiquei pensando, oh meu Deus, a tentar arrumar uma daquelas câmeras elásticas que tem em evento de recreação, uma bem grandona para fazer. Vamos lá. Valores olímpicos. Quando a gente pensa em competição tem rivalidade, né? Só que também outros conceitos têm que ser trabalhados dentro do esporte, né? Então, o conceito da prática esportiva, ele vai além dos benefícios físicos, tá? Não é só o benefício físico. O esporte, ele se baseia em valores olímpicos, como amizade, respeito e excelência. Na verdade, isso daqui acho que a gente tem que trazer para a vida de forma geral, a fim de formar cidadãos que saibam a importância da amizade, apesar das diferenças de cada um, que seria o respeito, né, ao próximo, e que joguem segundo o espírito de fair play. O que seria esse fair play? Fair, né, a tradução, na verdade, quer dizer justo, né, em inglês, fair. Então, um jogo justo, né, é uma filosofia adotada nos esportes que promove o jogo limpo e justo,
e toma conta da própria saúde, do meio ambiente que eles, né, convivem e deem o melhor de si, tanto nas competições quanto na vida. Então, o fair play seria o jogo justo. Sem trapaças, né? Ginástica olímpica. Vamos, então, para a primeira modalidade aqui, a ginástica olímpica. A ginástica, por que eu coloquei entre aspas? Lembrando que, antigamente, a ginástica artística ela era muito chamada de ginástica olímpica, tá? Então, a ginástica artística desportiva é um desporto individual praticado por ambos os sexos em provas separadas e distintas, cada uma delas com diferentes aparelhos. Então, vocês fizeram lá a atividade, espero que lembre pelo menos um pouco, tenha absorvido um pouquinho ali a essência das modalidades. Mandei vários vídeos para vocês. Então, nós percebemos que tem alguma diferença ali da prática das provas femininas e masculinas. A ginástica artística, ela é uma prova competida por homens e por mulheres. Aqui o Nori, acho que é um japonesinho, atleta de destaque do Brasil, e a do lado é a Simone Biles, é atleta dos Estados Unidos, grande destaque também, que teve presente aí nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. GA seria a abreviação. Quando fala assim, vamos trabalhar hoje a GA, ginástica artística, tá? Uma abreviação. Em 1896, a ginástica ela participa da primeira Olimpíada, outro erro de digitação, nos aparelhos barra fixa, argolas, cavalo com alça, paralelas e cavalo de salto. E deste momento em diante, a ginástica está evoluindo na sua forma de apresentação, regulamentação e execução. Então, gente, ali é como iniciou. A ginástica ela passa por mudanças. Não sei se vocês vão lembrar, mas em um dos vídeos que eu mandei para vocês sobre o histórico da ginástica, que fazia o salto pela história da ginástica, falava sobre vários atletas, e eles citam uma atleta, né, uma atleta da prova feminina ali, que ela aumentou o nível da ginástica, né, com excelência. Nós podemos pegar um exemplo mais atual da Daiane dos Santos. Tem um dos saltos, um dos movimentos que é feito em competições, o nome é dos Santos, deu o nome dela. Então, ela foi passando por essas mudanças, né? Por isso que a gente fala que ela foi evoluindo na forma de apresentação também e execução, né? O atleta, ele acabou criando ali também. Aqui nós temos o exemplo da ginástica artística no solo, que é realizado num tablado, tá? Essa posição aqui lembra bem um flick-flack, seria um mortal. Gente, então, a ginástica artística, ela é realizada no solo e com aparelhos, de duas formas. Temos o solo seria o quê? Uma apresentação nesse tablado, sem manusear nada, sem segurar em nada, né? E, além de solo, temos aparelhos. Aqui é uma foto, um desenho, é bem legal esse desenho, ele tá pequenininho, mas achei que tá muito bonitinho, eu achei que ele mostra todas as provas. Vocês conseguem ver eu manuseando a flechinha do meu mouse? Sim. Sim? Então, perfeito. Vamos começar. Aqui, qual prova seria essa? Alguém para dizer? Pode arriscar. Se falar errado, não tem problema. Sumiu. Barras assimétricas. Assimétricas quer dizer que estão desalinhadas. Essa prova, barras assimétricas... Ah, minha flechinha está sumindo. Barras... Tem que ficar chacoalhando. Barras assimétricas. Prova feminina ou masculina? Masculina. Essa daqui é a femininas, as assimétricas. Se a gente pegar as barras aqui paralelas, que são simétricas, né? As barras paralelas, aí é uma prova masculina. Aqui dá para ver que tem um homenzinho em cima, tá vendo? Esse seria o atleta e esse seria um árbitro. Essa prova aqui é masculina também. Essa daqui seria a barra fixa, que também é masculina. Então, se a gente pensar em questão de barras, a fixa, ela é mais alta. E a paralela são masculinas. E a assimétrica é feminina. Aqui, o que será essa pista comprida? Isso daqui. Alguém imagina? Para que serviria isso? O que faz aqui? Alguém? Ninguém? Pessoal, essa pista aqui seria para fazer a corrida, preparação, para
entrar em contato com isso daqui, que seria o nosso cavalo de salto, e realizar um salto caindo nesse espaço. Então, esse espaço aqui é o espaço da prova do salto no cavalo. Quando a gente fala salto no cavalo, isso daqui a gente que fala que é o cavalo. Só que não pode confundir com cavalo com alças. Cavalo com alças é outra coisa. Essa prova é uma das provas que compete tanto homens quanto mulheres. Então, o atleta corre, vem correndo na pista, bate a mãozinha aqui, entra em contato com esse cavalinho aqui e faz a sua queda nesse espaço. Beleza? Então, vamos para cá. Aqui tá bem pequeno, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas isso seria outra prova masculina. Qual prova masculina será que representa? As argolas. Exato, argolas, né? Até usei em outro slide o Arthur Zanetti, se eu não me engano, eu coloquei a foto para vocês, Arthur Zanetti. Aqui seria o cavalo com alças, imagino eu, que é menor, o cavalo com alças, né? E aqui é uma prova masculina. E aqui é um pouco mais comprida. O que seria esse negócio mais comprido aqui? A trave. Exato, a trave de equilíbrio. Aqui está um mini desenho que deve ser uma atleta. Está com rosa, né? Já reforçando os estereótipos padrões, que é uma prova feminina. Então, aqui seria a trave de equilíbrio. E esse espaço grandão é o tablado. O que é feito no tablado? Realização dos solos. Isso, a realização dos solos. Tem uma atleta aqui também. Acho tão engraçado que as meninas dão umas empinadonas, né? Para fazer as poses, para execução. Prova feminina ou masculina? Gente, o solo. Feminina e masculina. Perfeita resposta, feminina e masculina, os dois. Então, aqui tem mais destrinchado, tá? Tinha até esquecido que tinha esse desenho. Aqui eu estou destacando somente os aparelhos masculinos, tá? Aqui tem a lista, que é o quê? O solo, o salto de cavalo, cadê? Aqui que representa, porque esse daqui seria um mini trampolim, ele dá um impulso, tá? Tá feinho esse desenho, porque é uma coisa mais, não é um comprido, tá? É uma coisa maior, assim. Mas está representando o cavalo do salto. As paralelas, que são essas. A barra fixa, que seria essa daqui. As argolas, prova masculina. E o cavalo também, né, todas. E o cavalo com alças, que tem esses dois apoios onde o atleta segura. Fazendo passagens aqui de pernas, trocando, alternando um lado e o outro. Então, são as provas masculinas. Aqui está falando, cavalo com arções, quer dizer alças, tá, gente? Vamos às provas femininas. O solo, também o tablado. O salto de cavalo, que seria esse daqui, né? O salto. Ou, às vezes, gente, você ouve falar só salto. A prova lá da ginástica artística, salto. Quer dizer isso aqui. Que fala salto no cavalo, salto é a mesma coisa, é o salto. As paralelas assimétricas, né? Uma barra mais baixa que a outra. E a trave olímpica, também trave de equilíbrio, também chamada trave olímpica, que seria essa daqui. Tem apenas 10 centímetros de largura. Vocês chegaram a ver a trave olímpica aí da faculdade? A gente viu o banco sueco, a trave a gente não chegou a ver, mas ela tá lá nessa linha de materiais, a gente sempre grava em cima dela. Não, viu sim. Pode atualizar mesmo. Que tem aí, fez né? um circuito com as coisas e ela colocou a trave. Oi? Teve uma vez que a Lica colocou a trave, ela fez um circuito pra gente passar pelas coisas, ela colocou um mini trampolim, a trave. Entendi. Então chegou a ter uma prática onde envolvesse, colocasse a trave. Quando eu era acadêmica, o meu sonho era conseguir fazer a estrela em cima da bendita da trave, mas não consegui. Só caía mesmo. Gente, o que será que quer dizer? Eu que não consegui nem andar direito em cima do negócio. Não, adorei, né? Gente do céu, eu tô num calor aqui e meu ar não tá ligando. Ai, que nervoso. E o ventilador faz aquele barulho. Então, a professora mandou a gente andar, se equilibrar com o livro em cima da cabeça. Coloquei o livro pronto, então eu não consegui mais andar em cima do negócio. Aí é nível ninja, né? Então, gente, eu destaquei aqui na flechinha, o que eu destaquei de diferente que tem da prova solo masculina para feminina? Na prova feminina, no solo, a gente usa o quê? Música,
tá? É usado mousse. Depois eu vou passar um vídeo de uma série linda, maravilhosa, e vocês vão ver. Olha, eu particularmente acho a ginástica, a modalidade ginástica, o espetáculo das Olimpíadas, assim, uma das modalidades mais bonitas. Eu acho um verdadeiro espetáculo. Então, vamos lá. Quais são as provas em comum entre homens e mulheres na ginástica artística aparelhos? O solo. O solo, e tem mais uma em comum. O salto? O salto, isso, o salto no cavalo. Aqui são exemplos. Ó, gente, dá para ver certinho na primeira imagem, tá vendo? Aqui seria a pista, ela vem correndo, pula aqui, bate a mão aqui, realiza o salto no ar e cai. Se cair assim, perfeito, cravou. Né? Nossa, como que esse cara faz isso, mano? Parece que ele não tem... É incrível, né? Fala sério, a ginástica eu acho, assim, fenomenal. Saudade de assistir as Olimpíadas, né, prof? Um dos meus maiores arrependimentos foi não ter me programado para ter ido nas Olimpíadas Rio 2016, porque foi em casa. Eu me arrependo amargamente de não ter ido, assim, um dia ver alguma coisa, porque agora, tudo longe, gasta absurdo, né? E assim, eu não sei se vocês sabem, a nível de curiosidade, mas as entradas para ver esses esportes nas Olimpíadas, assim, é caro. Só que se você vai assistir uma prova de Paralimpíada, é absurdamente inferior o valor. Coisa de ingressos a R$30, por exemplo. Enquanto, de repente, uma desse vai ser lá do 500, 300. O meu tio foi árbitro nas Olimpíadas. Ele falou mesmo que os ingressos a paro era bem mais barato do que da Olimpíada. Eu cheguei a ver na época, daí eu falei, nossa, eu me arrependi tanto. E aqui seria o solo, né? Olha a flexibilidade, espaccato no ar, perfeito. Então, gente, uma atividade... agora nós vamos para a ginástica rítmica, tá? Então, a gente viu a ginástica artística, agora a ginástica rítmica. A ginástica rítmica desportiva, ela é o quê? Uma atividade essencialmente feminina. Então, já não é igual a artística. A artística compete provas femininas e masculinas. Aqui, não. Ginástica essencialmente feminina, que tem como base a ginástica moderna. Antigamente, até era chamado de ginástica rítmica moderna. Praticada com as mãos livres ou com aparelhos. Esses aparelhos eu também costumo chamar de acessórios, porque eles são menores, né? Sempre com acompanhamento musical. Então, aqui a música é essencial, é uma mistura ali de dança clássica com balé, com ginástica, com acrobacia, é uma mistura. Ela tem regulamentação específica e é uma arte dinâmica, né? Uma arte em movimento, criativa, com movimentos de características próprias, desenvolve a beleza plástica, a graça e elegância. É bonito só de falar, né? Formando um conjunto harmonioso de movimentos e ritmos. Lembrando que o trabalho do ritmo também tem o auxílio da música. Características fundamentais da ginástica rítmica. A leveza, a fluência, o ritmo e a dinâmica. Elas são características da ginástica rítmica. Seus movimentos serão sempre fluentes, naturais e vivos. A ginástica de expressão e a ginástica estética, elas constituíram, sem dúvida, a base da maioria dos sistemas de ginástica feminina no nosso século. Expressam, deixa eu ver aqui, o ritmo musical por movimentos corporais. Então, vamos lá, gente. A ginástica rítmica, ela já entrou nos Jogos Olímpicos um pouquinho mais tarde. A ginástica artística está desde os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Foi realizada em Atenas, lá em 1896. A ginástica rítmica, ela só foi fazer parte dos Jogos em 1984, que foi em Los Angeles. E antes ela era chamada de ginástica rítmica moderna. A abreviação GR. Então, vamos trabalhar hoje a GR, que a professora está falando, que é o trabalho da ginástica rítmica. Aqui tem o desenho da menininha com a bola, que é um dos aparelhos. Então, vamos lá. Ela tem aparelhos, né? Os aparelhos da ginástica rítmica são pequenos acessórios, que torna bastante diferente da ginástica artística, né? Diferente, lembrando, lá usam de aparelhos maiores, aqui é outro esquema. São eles arco, bola, corda, fita e massas. Eu quero dar um destaque para as massas, tá? As massas, elas são usadas sempre em duas, tá? Dá para ver no desenho da menina aqui, segurando. O que são essas massas, professora? Elas parecem aquele objeto de malabares usado em circo. Parece um malabares de circo, tá? E outra coisa, a escrita, eu lembro, porque assim, se você escreve com 2 S, você está falando da massa de macarrão. E tem aluno que ainda coloca o tio. Se você colocar o tio, fica maçãs.
Então tem que tomar cuidado ali para não escrever nem maçãs e nem massa com 2 S, que seria massa de macarrão, tá? É massas com C cedilha. Então, as competições, elas podem ser individuais, que é a apresentação solo, ou em grupo. São 5 atletas. Tem essas duas formas. Na apresentação individual, o atleta ele vai usar um aparelho. Vamos colocar um exemplo, as massas. Aí ele usa as 2 massas. Ou ele pode usar só a fita, tá? Se for uma apresentação em grupo, eles vão fazer uma combinação de 2 aparelhos mais 3 aparelhos. Quantas pessoas nós temos no grupo, gente? A ginástica rítmica apresentada em grupo. São quantos atletas? 5, tá? Combinação dos aparelhos, ó, vai dar um aparelho para cada atleta. São 5 atletas, tem que ser 5 aparelhos. Só que sempre essa combinação, 2, 3. Então, por exemplo, 3 arcos e 2 fitas, tá? Ali nas fotos eu trouxe outros exemplos. Os movimentos. Como são os movimentos? Eles são distribuídos em 2 grupos. Tem os movimentos com deslocamentos e os movimentos sem deslocamentos. Os movimentos com deslocamentos é quando o atleta passa de um lugar para o outro. Ele sai do lugar, ele anda, ele corre, ele salta. Então, seria andar, correr, saltitar, saltar. Os movimentos sem deslocamento, né? Seria o quê? Flexionar, estender, circundar, que é girar, equilibrar. Se eu estou falando, por exemplo, de um giro, ele pode ser feito um giro ali com um salto, saindo do lugar. Dependendo, mas pode ser sem deslocamento também. Então, os movimentos são divididos em 2. Movimentos com deslocamentos e movimentos sem deslocamento. Aqui um exemplo da ginástica rítmica, apresentação individual. No caso dessa atleta, qual aparelho que ela está usando? A fita? Aqui é um exemplo de apresentação nas Olimpíadas Rio 2016. Tá? Então, apresentação individual. Observa a classe, a elegância, os figurinos, né? Todos, assim, bem detalhados. Tem figurinos, vai não sei quantas pedras ali no bordado. Tudo muito bonito. A ginástica rítmica em grupo. Como eu falei para vocês, a combinação dos aparelhos. Aqui, por exemplo, essa atleta, ela está escondendo, mas provavelmente aqui atrás ela está segurando o quê? O que vocês imaginam que ela esteja segurando aqui atrás? A bola. A bola. Então, seria uma combinação o quê? De 3 bolas e 2 fitas. Gente, olha que coisa mais linda essa roupinha. A ginástica rítmica em grupo, outra combinação. Combinação de... Ah, professora, mas eu estou vendo 6 massas. Sim, gente, porque a massa ela é contada de 2 em 2, tá? É o parzinho, um em cada mão. Então, são 2 arcos e as 3 massas. Seria 6 massas, né? 2 de cada atleta. Então, cada atleta tem que estar com porte de um aparelho. Aqui, outra combinação de 2 arcos e 3. Dá para ver certinho aqui, segurando as 2 massas. A base está muito clara ali. Oi? A base tá muito... A base da mulher está muito clara. A maquiagem? Foi da maquiagem que você se referiu? Oi, professor, da segunda ali, ó. É porque cortou um pouco. É porque se for isso que você quer dizer, é que se você for observar, a roupa delas a gente chama de tule, né? Ou segunda pele. É um bege meio escuro, né? Aí, quando a atleta é muito branquinha, dá esse destaque também. Ah, outro detalhe, maquiagem é a produção, gente. Isso daqui é uma verdadeira produção. Vamos lá para o próximo. Ah, lembrei que eu ia falar, que estava vendo as massas. Quando eu era acadêmica, nós tivemos que confeccionar material, eu confeccionei as minhas massas de garrafa PET. Garrafa PET com um pedaço de pau de vassoura, com durepox. Então, vamos lá. Aqui seria o quê? A corda, né? A apresentação da corda. Provavelmente as 2 atletas aqui estão realizando um salto no espaço, entre as cordas e a atleta do meio. Aqui seria outro exemplo de ginástica. Aqui seria outro exemplo com corda. Aqui vocês podem ver que parece que elas estão usando somente a corda. Passamos agora para a ginástica de trampolim, tá? A ginástica de trampolim é a mais nova modalidade da ginástica a fazer parte dos Jogos Olímpicos.
tendo nascido na década de 1930 nos Estados Unidos. Então, ela nasceu nessa época, só que ela demorou muito até ser considerada uma prova oficial dentro das Olimpíadas. Inspirado pelas redes de segurança dos trapecistas de circo. Quem criou essa ginástica, ele estava inspirado nessas redes de segurança, que dá para ver o atleta caindo ou descendo do trapézio, não sei, e aqui essa rede de segurança. Então, quando que foi a estreia? A estreia da ginástica de trampolim nos Jogos ocorreu em 2000, é bem recente, né? Em Sydney. E em vista das outras, bem recente. Com uma competição masculina e outra feminina. Hoje, cada atleta realiza uma série de 10 saltos. São 10 saltos consecutivos. Sendo simples, duplos e triplos, com ou sem piruetas. Aí pode variar. Professora, mas como que é? Ele entrou na cama elástica, ele saltou uma vez, já conta? Não, ele tem um tempo ali para ele fazer a fase de preparo. Ele vai saltando, quando ele vê que ele atinge o ápice da altura, para ele, quanto mais alto, melhor, ele começa essa sequência de 10 saltos. Em 1980, uma atleta ela caiu em Moscou e ficou tetraplégica. E esse acidente impediu que essa modalidade entrasse nos Jogos Olímpicos pelos próximos 20 anos. Então, gente, devido a esse incidente, eles não quiseram incluir essa prova nas Olimpíadas. Demorou 20 anos para aceitar, só em 2000, no caso, que entrou. E a ginástica de trampolim, ela pode ser dividida em trampolim individual, trampolim sincronizado, que são 2 ginastas, um em cada cama elástica, fazendo os movimentos juntos, trampolim, o duplo mini, e o tumbling, que é a pista longa. Só que hoje, na nossa aula, qual que é o foco da nossa aula hoje? Falar sobre quais modalidades de ginástica, gente? Ginásticas que estão inseridas onde? Na Olimpíada. Na Olimpíadas. E se eu estou falando de ginástica de Olimpíada, eu estou falando do trampolim individual e do trampolim sincronizado, tá? As outras provas, elas não entram. Aqui seria um exemplo com as medidas oficiais, ao lado tem os árbitros, aqui seria uma cama elástica só, né? Quando é sincronizada, é uma do lado da outra. Aqui o trampolim individual, assim, a imagem tá meio ruim, mas dá para ver atleta na fase de voo aqui. Ó, observa que eles são 2 camas elásticas bem alinhadas para a realização da prova do trampolim sincronizado também. Aqui o individual. Outra prova do individual. Aqui já seria um trampolim sincronizado. São mini atletas aqui, né, pequenos. Ó, as camas elásticas alinhadas, eles realizam movimentos juntos. Esse seria, eu trouxe aqui uma foto do trampolim duplo mini. É uma caminha elástica pequena, que tem, porque é duplo, um saltinho aqui, um salto aqui. Aí o atleta faz a queda dele aqui, ó. Tá? Só que não está incluso nas Olimpíadas. O tumbling, que é a pista. Professora, mas como assim uma pista? Gente, isso daqui é tipo uma cama elástica mesmo, não é uma pista qualquer. Isso ele ajuda a dar o impulso para os saltos. Aí ele realiza vários saltos nessa pista de 25 metros. Então vamos lá para o resumo. Vamos resumir o que a gente falou hoje. As modalidades presentes nas Olimpíadas. Na ginástica artística, a gente viu que o quê? Que tem provas femininas e masculinas. Os aparelhos masculinos são as barras paralelas, que são aquelas uma do ladinho da outra, a barra fixa, que é aquela mais alta, as argolas, o cavalo com alças e o salto no cavalo e o solo. Provas femininas, as barras assimétricas, uma mais alta, uma mais baixa, a trave de equilíbrio, ou também trave olímpica, o salto no cavalo e o solo. E desde 1896, essa modalidade está presente nos Jogos Olímpicos, eu abreviei ali, tá? GR, a prova exclusivamente feminina, realizada num tablado, tem provas individuais e em grupos de 5. Os aparelhos são corda, fita, arco, bola e massas. Está presente nos Jogos Olímpicos desde 1984. E agora, por último, a ginástica de trampolim, dividida em provas femininas e masculinas, realizada numa grande cama elástica. São provas, tem as provas individuais e o trampolim sincronizado, que é feito em dupla, um ao lado do outro, realizando os mesmos saltos. A última modalidade da ginástica a entrar nos Jogos Olímpicos, ela é mais recente, e está presente nos Jogos Olímpicos desde 2000, faltou um 0 ali. Agora vamos às perguntas, agora é com vocês. Qual que é a modalidade da ginástica mais antiga nos Jogos Olímpicos? Artística?
Artística, muito bem. Quais são os aparelhos da ginástica artística das provas masculinas? Vão falando aí, eu vou contando. Oi? Argolas, alguém falou? Cavalo com alça. Cavalo com alças. Solo. Barras paralelas. Barras paralelas, isso mesmo. Barra fixa. Oi? Barra fixa, Barra né? fixa. Isso, barra fixa. Salto sobre a mesa. O salto sobre o cavalo. Isso. São seis provas masculinas e femininas são 4. E quais são os aparelhos da ginástica artística? Na verdade, assim, gente, eu perguntei quais os aparelhos. Se você pensar em solo, não é um aparelho específico, mas a gente conta com uma prova. Quais são os aparelhos da ginástica artística das provas femininas? Solo. Trave de equilíbrio. Trave de equilíbrio. Paralelas assimétricas. Salto de cavalo. É o salto no cavalo, que é o salto, falta uma. As paralelas assimétricas. Exato, perfeito. As barras barras assimétricas, que é uma mais alta e uma mais baixa. Quais são os aparelhos da ginástica rítmica? Bola. Massas. Fita. Corda. E os arcos? Isso, e arco, que a gente fala bambolê, né? Quando criança aprende o famoso bambolê. E quais são as categorias de ginástica de trampolim que fazem parte dos Jogos Olímpicos? Individual e sincronizado. Exatamente, individual e sincronizado. Sincronizado, no caso, feito em dupla. Perfeito, gente. Então, aqui eu trouxe para vocês quais os órgãos que regem a ginástica. Tem a Federação Internacional de Ginástica, que é a FIG, e a Confederação Brasileira de Ginástica, né? CBG, tá? Agora eu vou passar para vocês um vídeo da ginástica artística, o vídeo da ginástica rítmica e do trampolim. Vamos lá, então, aos vídeos. Começando, então, pela ginástica artística. Prova da ginástica artística. Opa, esse negócio do CS aí. Oi? Não quero ver mesmo. Presente desde a primeira edição dos Jogos na Era Moderna. Deu para ouvir o áudio? Alguma coisinha? Sim. Eu vou maximizar aqui e vou soltar. Prestem bastante atenção, é bem explicativo. Presente desde a primeira edição dos Jogos na Era Moderna, em 1896, a ginástica artística é uma das modalidades mais tradicionais. As regras desse esporte são organizadas pela Federação Internacional de Ginástica, que é o órgão máximo que regula todas as competições internacionais, inclusive as realizadas no Brasil. Entretanto, no âmbito nacional, também temos a Confederação Brasileira de Ginástica, como entidade promotora da ginástica no país desde 1978. Na categoria masculina, os ginastas competem em 6 provas: barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças, salto sobre a mesa, argolas e solo. E na categoria feminina, as mulheres competem em solo, salto sobre a mesa, barras assimétricas e trave de equilíbrio. Os ginastas realizam 2 conjuntos de exercícios, os obrigatórios e os livres, que podem ser criados pelo próprio atleta para que consiga pontos extras em sua nota final. Os 9 juízes levam em consideração fatores como a combinação dos movimentos, dificuldade, originalidade e execução. Assim, a pontuação também tem relação com a exigência dos aparelhos, que vai do nível A, mais simples, até o E, mais complexo. Vamos agora conhecer as regras dessas modalidades. O solo. A prova é realizada em um tablado quadrado, com 12 metros de largura e comprimento. Na categoria feminina, a apresentação de solo dura 90 segundos e é acompanhada por música. Dessa forma, os movimentos ginásticos e acrobáticos são avaliados pelos juízes, assim como elementos de dança. A queda no solo, por exemplo, desconta 0,8 pontos.
pisar fora do tablado e executar movimentos com pequenos desequilíbrios também sofrem penalidades. Saltos sobre a mesa. A ginasta faz uma corrida de no máximo 25 metros na marca delimitada e pega um impulso para o salto em um trampolim sobre a mesa. Assim é avaliada a dificuldade, a altura do salto e também a execução. Além disso, a chegada ao solo deve ser cravada, pois desequilíbrios geram descontos na nota. Barras paralelas assimétricas. Nessa prova, a ginasta executa uma série de movimentos obrigatórios, alternando movimentos entre duas barras de alturas diferentes. A mais alta mede 2,4 metros e a mais baixa mede 1,6 metros. É um aparelho onde o impulso para a realização dos elementos é essencial. Mas caso a ginasta caia, ela tem 30 segundos para retomar o exercício. Trave de equilíbrio, chamada também de trave olímpica. Consiste em uma prova onde as ginastas devem realizar movimentos acrobáticos com boa postura em cima de uma trave, assim como saltos e giros. É um aparelho que exige movimentos precisos e equilibrados na apresentação. A trave possui 5 metros de comprimento e 10 centímetros de largura. Barra fixa horizontal. Essa prova é exclusiva para os homens, que devem realizar piruetas, giros e passadas de mão em uma única barra com 2,8 metros de altura e 2,4 metros de comprimento. A apresentação dura cerca de 15 a 30 segundos. Barras paralelas simétricas. É uma prova que exige grande força e agilidade, sendo preciso realizar movimentos giratórios com bastante sustentação, visto que as regras exigem que o ginasta percorra toda a barra em sua apresentação. As barras possuem até 2 metros de altura, 3,5 metros de comprimento e ficam entre 42 a 52 centímetros de distância uma da outra. O salto de saída também é um movimento importante nessa prova. Cavalo com alças. É um aparelho que possui 2 alças sobrepostas em uma trave, onde o ginasta executa passadas de perna variadas. A postura durante a execução da prova também é avaliada pelos juízes. Além disso, as pernas não podem encostar na trave, que realmente parece um tronco de cavalo. Possui 1,15 metros de altura por 1,60 metros de largura, com alças de 40 a 45 centímetros de distância uma da outra. Argolas. Um dos aparelhos mais difíceis para os ginastas, pois ficam suspensos por 2 argolas e contam apenas com o impulso do próprio corpo para executar os movimentos. As argolas ficam a quase 3 metros do solo. Saltos sobre a mesa e solo. As regras da ginástica artística masculina nessas 2 provas são as mesmas da categoria feminina. Porém, há uma pequena diferença. A apresentação é realizada sem música, em 70 segundos. Aqui, pessoal, então, na verdade, esse vídeo ele destrinchou bastante, assim, sobre as provas. O próximo vídeo que eu vou passar para vocês, eu esqueci, deixa eu ver qual que é. É a apresentação do Brasil nas Olimpíadas, tá? Na ginástica rítmica. Cadê a ginástica rítmica? Aqui. Aqui seria a apresentação. Aqui, no caso, gente, é uma apresentação em grupo, tá? Observa qual a combinação de aparelhos que elas vão usar, tá ok? Observa que elas entram sorrindo já. Yes, they gave themselves a big mountain to climb. Not so sure they can do it, but the performance is bound to be entertaining.
Sequential releases of the apparatus in those exchanges. A T-shaped formation now. Backward walk over to a balance scale. The choreography in harmony with the music. Well timed. Correct turns. Now in a hexagon shape. Pentagon rather. Remarkable. Linda, né, a apresentação, né, gente? Não dá para, na minha opinião, é mais bonito que artística. Envolve muito a questão das artes plásticas aqui. O último vídeo é o vídeo do tumbling. Esse daqui é um atleta brasileiro. Lembra que eu falei para vocês que primeiro o atleta tem uma fase de preparo para iniciar os 10 saltos, tá? Aqui uma prova individual. Último vídeo. Começou a fase de preparo. Tentam contar os saltos dele, gente. Professora, é na UEM que tem essa cama elástica? Oi? Pode falar. É na UEM que tem essa cama elástica, porque eu lembro que estavam falando da infraestrutura dos aparelhos de ginástica de lá. Aí eu não lembro se é lá que tem essa cama elástica grande. Olha, ontem, a hora que eu estava preparando aula, eu estava me questionando isso. Eu não sei te informar com precisão. Tá, assim, não sei falar, ó, tem. Mas eu acredito que sim, sabe? Porque quando eu estava lendo sobre ginástica rítmica esses dias, assim, é uma informação que eu não sabia. Que Londrina e Maringá são cidades, assim, de questão do destaque da ginástica rítmica. Eu não sabia que era tanto assim, sabe? Eu não sei se tem. Vou tentar descobrir. Eu acho que o professor Carlos, não sei se ele ainda trabalha lá ou estuda lá. Acho que o Carlos tem alguma ligação. Ele fez mestrado, doutorado, não sei se ele está dando aula lá também. Não sei, enfim. Professora, a Lica fez o doutorado lá e ela participava de um grupo de ginástica. Eu acho que ela também pode saber. Verdade, obrigada, vou falar com ela. Seria muito interessante a gente fazer uma visita e conhecer, assim, muito mesmo. Mas, então, eu fiquei perguntando
pensando. Falei, nossa, a UEM tem mais estrutura, né, que a Unestar. Será que lá tem, né? Fiquei pensando. Mas bem legal, gente. Ah, uma coisa, eu vou voltar um pouco. Lembra que eu falei que ele tem a fase de preparo e depois que vai começando a dar os saltos? Tentam contar esses saltos, tá? Vou soltar aqui novamente. Vocês conseguiram contar os saltos, gente? 5 saltos. Sim, 5 saltos. Não, ao todo, 10 saltos, gente. Tipo, de impulsão aqui. A cada vez que cada salto é contado assim pela fase de voo, toca na cama elástica, faz de voo. Aí ele faz aqueles giros em diversos planos, eixos, transverso, frontal, todos os eixos possíveis no caso, né? Que são os eixos anatômicos, vocês devem ter. Vocês já tiveram biomecânica? Não. Hã? Não. Biomecânica é lá pro 4º ano. Não entendi. Essa matéria é lá pro 3º e 4º ano. Ah, tá. Porque bom, não sei anatomia, se vocês viram alguma coisa de eixo sagital, frontal, transverso. Não? Vimos sim, professora. Ah, tá. Então, ali ver nós viu, mas... É igual METEP, porque eu tava conversando com os alunos no 3º ano, e pelo que eu vi, misericórdia, o METEP deles... Não, professora, anatomia, a professora explica bem. Não, eu falo assim, a professora ensina, mas o meu duro é os alunos aprenderem às vezes o básico, né? Eu entendo, é difícil mesmo a questão dos eixos. Mas pelo menos musculatura e osso básico, eu imagino que vocês tenham aprendido. Professora Adriana, ainda ou não? Sim. Ainda. Ai, que é da minha época de antes. Nossa senhora, professora. Maravilhosa. Ela é ótima, excelente. Então, vamos lá, gente. Isso daqui por hoje, tá? Vocês viram que foi feito feedback, foi feito resumo aqui, foi feito as questões, esses feedbacks para ajudar vocês a irem lembrando. Acho que assim fica mais fácil, não fica o conteúdo tão maçante, né? Os vídeos também. Acho bastante bacana trabalhar com vídeos do que só leitura de texto, que é mais monótono, né? Então, alguém tem alguma consideração para fazer? Agora é com vocês. Eu gostei da ideia aí de descobrir se tem a cama elástica lá na UEM. Eu vou averiguar, gente. Um dia, quem sabe... A gente pode fazer... um dia, quem sabe, quando a gente poder voltar a ter vida social, né? As coisas voltarem ao normal, seria muito interessante mesmo uma visita por lá. Mais alguma ideia? Mais alguma coisa, gente? Professora, muito obrigada, gostei muito. Eu mandei um vídeo lá, que eu tenho o Tico-Teco, sabe? Gente, você eu mandei o TikTok, que tem uns vídeos de nada, né? Sim, eu mandei lá no grupo nosso. Perfeito. A Priscila me mandou uns também, na verdade, mandou um monte esses dias no particular, eu adorei. Eu não tinha visto, eu não sei onde você pegou, mas o que a Priscila mandou, certeza que o perfil era uma ginasta mesmo, a menina. Eu mandei da Mel Gomes, ela é de Londrina, ela é um ícone, ela é maravilhosa, é perfeita. Ai, eu também fico babando. Eu fico com inveja, ai, como eu queria. Só penso isso, ai, como eu queria. Hoje minha coluna, coitada, não aguenta mais. Tudo travado, a musculatura porque abdominal chega, rasga para fazer uma ponte. Gente, mas então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu estou muito feliz pela participação, porque assim, eu acho que se for, dá para contar nos dedos quem não estava presente aqui hoje, né? Vocês lembram de alguém que não apareceu hoje na live? Essa aula deu bastante. Estou muito, muito feliz, eu fico contente, sabe? Gosto disso mesmo, vocês têm que falar, interagir. É isso aí, pessoal. Vou parar de gravar nossa live para postar depois no YouTube. Ok? Ok. Gente,